Você sabia que as coisas mais simples que fazemos no dia a dia podem ser os maiores indicadores de que você tem potencial para viver mais? Não estamos falando de genética milagrosa ou de suplementos caros. Suas habilidades cotidianas podem revelar o quão resiliente, forte e com potencial de longevidade você realmente é. Neste vídeo, vamos explorar sinais claros que indicam que você está no caminho certo para uma vida mais longa e saudável. Não são meras suposições, mas insights embasados em décadas de estudos sobre o envelhecimento saudável. Fique conosco até o final, pois você não só descobrirá quais são esses sinais, mas também porque eles são importantes e como protegê-los pelo maior tempo possível. Se mesmo um ou dois desses pontos ressoarem com você, considere isso um motivo para se orgulhar e, quem sabe, um empurrãozinho para seguir em frente. Um dos indicadores mais consistentes e claros de que seu corpo está envelhecendo bem é a sua capacidade de caminhar por 30 minutos sem precisar parar. Não é corrida nem caminhada rápida, apenas um movimento constante e com propósito. Porque caminhar é muito mais do que apenas ir de um lugar para outro. É um verdadeiro teste de coordenação de corpo inteiro. Seus pulmões, seu coração, seus músculos, suas articulações, até mesmo seu cérebro, todos precisam trabalhar em sincronia, em tempo real. Então, se você consegue caminhar confortavelmente por esse período, sem falta de ar, dor nas articulações ou necessidade de descansar, isso não é apenas um sinal de boa saúde. Há uma razão pela qual os médicos frequentemente perguntam a pacientes mais velhos sobre a frequência e a distância que caminham. A resposta revela muito: sua força cardiovascular, seu equilíbrio, sua energia e até mesmo o risco de declínio. Pessoas que caminham regularmente e com facilidade tendem a ter pressão arterial mais baixa, melhor retenção de memória, níveis de açúcar no sangue mais saudáveis e respostas imunológicas mais fortes. Caminhar, de muitas maneiras, mantém sua mente e corpo sincronizados com o ritmo da vida diária. A resistência pode diminuir silenciosamente, muitas vezes antes que a dor apareça. É assim que o declínio começa, não com um colapso súbito, mas com uma lenta diminuição do seu mundo. Você não precisa de uma academia nem de sapatos sofisticados. Você só precisa continuar se movendo. Cada passo que você dá é um sinal para o seu corpo. Ainda estou aqui, ainda estou forte, ainda estou seguindo em frente. Porque cada minuto que você permanece de pé é um momento a mais em que você está mantendo seu corpo jovem. Se você ainda consegue lembrar nomes sem hesitação, recordar compromissos sem precisar de lembretes constantes e acompanhar suas tarefas diárias sem se sentir mentalmente nublado, então você já está fazendo algo notável. A clareza mental. Nessa fase da vida, é um dos indicadores mais claros da saúde cerebral a longo prazo e até mesmo da expectativa de vida. Nossos cérebros naturalmente processam informações um pouco mais lentamente com a idade e podemos levar um momento extra para encontrar uma palavra ou refazer um pensamento. Isso é normal. Se você ainda se pega dizendo coisas como "Ah, sim, lembro dela, o nome da filha dela é Ana", ou se consegue gerenciar sua própria agenda sem depender demais dos outros, isso mostra que as vias em seu cérebro ainda estão bem conectadas e ativas. A força cognitiva nesta idade significa mais do que apenas lembrar de trivialidades. Significa que você está mantendo sua independência, navegando sua própria vida, tomando decisões, resolvendo problemas e permanecendo mentalmente envolvido no mundo ao seu redor. Esse tipo de agilidade mental geralmente é o resultado de anos de hábitos que protegem seu cérebro. Bom sono, movimento regular,
alimentação equilibrada, interação social significativa e curiosidade. Você confia em si mesmo, não duvida de cada pequena coisa. Você não vive em um estado de preocupação por ter esquecido algo. Essa paz de espírito por si só protege sua saúde emocional, diminui o estresse e ajuda você a desfrutar da vida que construiu. Se você ainda se lembra de detalhes com facilidade, não é apenas sorte, você está saudável. O cérebro é muito mais adaptável do que pensamos. Então, se você ainda tem uma memória afiada e consegue se mover pelo dia com clareza mental, valorize isso. Nutra, desafia, mantenha-a funcionando, porque uma mente que permanece clara nesta fase da vida é mais do que apenas uma ferramenta, é um presente e muitas vezes é um dos sinais mais fortes de que seu caminho à frente pode ser mais longo do que você pensa. Um dos sinais mais claros de que seu corpo está envelhecendo bem é a qualidade do seu sono. Se você consegue adormecer facilmente, permanecer dormindo durante a noite e acordar sentindo-se descansado, você está fazendo algo que muitas pessoas enfrentam em silêncio. É durante o sono profundo que seu cérebro faz seu trabalho de limpeza, eliminando resíduos, consolidando memórias e reparando conexões nervosas. Sua frequência cardíaca diminui, sua pressão arterial cai e seu corpo entra em modo de cura. E para adultos mais velhos, esse processo de restauração é ainda mais essencial, porque seu sistema imunológico, seu cérebro e seus hormônios dependem de um sono de qualidade para continuar funcionando bem. Pessoas que não dormem bem tendem a ter mais problemas com memória, humor, açúcar no sangue e até equilíbrio. Há uma razão pela qual o sono é chamado de fundamento da saúde. Você pode se alimentar bem, se mover diariamente, manter-se social, mas se seu sono é interrompido, os benefícios de todo o resto são cortados pela metade. E se você acorda ainda se sentindo cansado, isso não é sono reparador, é apenas inconsciência. Existem dezenas de fatores que afetam a qualidade do sono, desde temperatura e luz, até medicamentos e horários das refeições. Mas o que mais importa é reconhecer que o sono não é apenas passivo, é uma das coisas mais ativas que seu corpo faz pela sua saúde a longo prazo. Se o seu corpo ainda sabe como relaxar, permanecer em repouso e se reconstruir todas as noites, significa que seus sistemas ainda estão trabalhando juntos em harmonia. E esse tipo de harmonia é um dos sinais mais fortes de que você está construído para uma vida longa. Se você mantém amizades, está em contato com a família ou passa tempo regularmente com pessoas que são importantes para você, então você está fazendo algo que a maioria das pessoas subestima, algo profundamente ligado à longevidade. A conexão social não é apenas um conforto na velhice, é uma tábua de salvação. E ela desempenha um papel muito maior em quanto tempo e quão bem você vive do que muitas pessoas imaginam. Os relacionamentos fazem algo que nenhum suplemento ou pílula pode fazer. Eles te dão uma razão para levantar de manhã, uma razão para rir, uma razão para se importar. E essa sensação de ser visto, de ser necessário, de ser valorizado, nutre você não apenas emocionalmente, mas biologicamente. A interação social realmente afeta os níveis de hormônios do estresse em seu corpo. Ela melhora o fluxo sanguíneo para o cérebro, apoia um sono melhor, e quando você conversa com pessoas que se importam com você, seu corpo literalmente responde, apoiando o equilíbrio imunológico. Mesmo gestos simples contam. Um telefonema, um almoço, uma curta visita de um vizinho. Você não precisa de uma multidão. Você só precisa de conexão. Passar dias sem uma conversa significativa ou não ter alguém com quem você se sinta seguro para se abrir
É um tipo de solidão emocional que pode desgastar sua saúde de maneiras invisíveis, mas poderosas. Então, se você é alguém que ainda mantém contato com amigos, verifica como os outros estão ou encontra alegria na conversa, você está fazendo mais do que apenas socializar. Você está protegendo sua mente e seu corpo do lento desgaste da solidão. Comece pequeno. Junte-se a uma aula, ligue para um velho amigo, diga sim a um convite que você geralmente recusaria. Os seres humanos são feitos para a conexão. Sobrevivemos nela, prosperamos nela. E quando você ainda está cultivando ativamente essas conexões, você está fazendo mais do que a maioria. Você está escolhendo a vida da maneira mais humana possível. Se você ainda acorda pela manhã com uma razão para começar o dia, algo que você espera, algo com que se importa, algo que o tira da cama, isso não é apenas bom para o seu humor. É um dos preditores mais poderosos de longevidade que conhecemos, porque propósito não é apenas um sentimento, é combustível. Ele mantém a mente alerta, o coração engajado e o corpo disposto a continuar. Ter um senso de propósito não significa que você precisa estar trabalhando ou perseguindo grandes objetivos. Pode ser tão simples quanto cuidar de um jardim, caminhar com um animal de estimação, escrever em um diário, ser voluntário, ligar para seus filhos, ajudar um vizinho ou até mesmo aprender algo novo apenas porque o interessa. Essa pequena faísca de tenho algo para fazer hoje é o que dá sentido ao dia e, com o tempo, dá à sua vida estrutura, direção e alegria. Por outro lado, quando as pessoas perdem esse senso de propósito, as coisas tendem a declinar. Os dias parecem mais longos, a energia diminui, as conversas parecem vazias e o futuro se torna menos convidativo. É por isso que algumas pessoas parecem envelhecer rapidamente após a aposentadoria ou depois de uma perda. Elas não perderam apenas um emprego ou uma pessoa. Perderam sua direção. Não precisa impressionar ninguém ou atingir um grande objetivo. Apenas precisa importar o suficiente para que você queira fazê-lo novamente amanhã. Se você ainda sente curiosidade, se ainda quer aprender, ajudar, crescer, isso não é apenas um sinal de que seu espírito é forte. Significa que seu cérebro ainda é flexível, suas emoções ainda estão ativas e seu corpo ainda está ouvindo sua vontade de viver. Se você ainda acorda pela manhã com uma razão para começar o dia, algo que você espera, algo com que se importa, algo que o tira da cama, isso não é apenas bom para o seu humor. É um dos preditores mais poderosos de longevidade que conhecemos, porque propósito não é apenas um sentimento, é combustível. Ele mantém a mente alerta, o coração engajado e o corpo disposto a continuar. Ter um senso de propósito não significa que você precisa estar trabalhando ou perseguindo grandes objetivos. Pode ser tão simples quanto cuidar de um jardim, caminhar com um animal de estimação, escrever em um diário, ser voluntário, ligar para seus filhos, ajudar um vizinho ou até mesmo aprender algo novo apenas porque o interessa. Essa pequena faísca de tenho algo para fazer hoje é o que dá sentido ao dia e, com o tempo, dá à sua vida estrutura, direção e alegria. Por outro lado, quando as pessoas perdem esse senso de propósito, as coisas tendem a declinar. Os dias parecem mais longos, a energia diminui, as conversas parecem vazias e o futuro se torna menos convidativo. É por isso que algumas pessoas parecem envelhecer rapidamente após a aposentadoria ou depois de uma perda. Elas não perderam apenas um emprego ou uma pessoa. Perderam sua direção. Não precisa impressionar ninguém ou atingir um grande objetivo. Apenas precisa importar o suficiente para que você queira fazê-lo novamente amanhã. Se você ainda sente curiosidade, se ainda quer aprender,
ajudar, crescer. Isso não é apenas um sinal de que seu espírito é forte. Significa que seu cérebro ainda é flexível, suas emoções ainda estão ativas e seu corpo ainda está ouvindo sua vontade de viver.